Olá pessoal, como vocês estão? Olha o que temos para hoje, botão de rosa, dessa vez com as sépalas abertas, ou seja, vamos continuar com o nosso estudo de rosas. Vamos começar pintando essa folhinha mais alongada. Primeiro, na parte de cima, a parte de cima de dentro dela você não mexe, não pinta. A parte de baixo, vamos começar na parte mais alta, pintando verde pistache. Você passa o verde pistache e depois você termina a parte dela com verde musgo. Parte de cima pistache, parte de baixo musgo e emenda essas duas cores. Use o pincel pequeno, pincel número 4, pincel número 2, pincel que tenha os pelinhos mais cortados, mais lixados, para não sair espalhando e não sair borrando isso aí. O pistache ele vai servir só para dar uma luminosidade, quebrar um pouquinho esse verde musgo que é colocado aí. Agora, quando você terminar de encher essa parte de baixo com o verde pistache e o verde musgo, você, principalmente nos cantinhos, passe um pouquinho de verde pântano, para dar um sombreado nessas duas laterais e nessa parte de baixo. Viu? Depois de feito isso, você pode ir enchendo essa região de cima, a parte agora de dentro, com verde folha. Vá passando o verde folha, vai enchendo ele com o verde folha tranquilo. Depois você passe um pouquinho mais para as laterais do verde pistache. É pouca coisa, só para dar uma quebradinha nesse tom de verde folha, tá? Pegue um pouquinho de verde musgo e passa, olha só, gente, tô escurecendo um pouquinho esse cantinho aí, esses cantinhos aí. Agora com um pouquinho de púrpura, você coloca só um toquezinho para ficar aquele verde mais, um tonzinho rosa, um tonzinho mais avermelhado, né? Agora vamos com o branco. Lembra que nos outros botões que pintamos, as sépalas a gente colocava um pouquinho de branco, como se fossem uns pelinhos, um aveludado? Nesse daí a gente também vai colocar, só que a gente vai colocar por toda a região de dentro. Para pintar essa sépala, que ela é mais fininha, mais alongada, dê preferência a pincéis pequenos, pincéis de 4 abaixo, 4, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, enfim. Para essa região aí dentro, que eu tô colocando branco, eu tô usando o pincel 0. As demais regiões eu tava fazendo com o pincel 4, cortado e bem lixadinho. Mas você fica à vontade para usar o pincel 2, pincel 0, aquele que você vai se sentir mais à vontade para fazer. Pode ser até um maior, depende do pincel que você tenha e o quanto ele seja lixado. Veja que eu saí espalhando o branco, olha, por cima de toda ela. Mas isso aí, depois a gente ainda vai mexer um pouquinho. Por enquanto, deixa aí, deixa secar, deixa como está. Essa de trás, essa pequenininha de trás, eu enchi ela com verde folha. Espalhei um pouquinho de pistache por cima dela. E essa parte de baixo, essa parte branca que você tá vendo, é a parte que nós colocamos o branco, né? Colocamos aquele aveludado. Esse verde escuro que eu coloquei aí foi o verde pântano. E aí em cima eu tô colocando um pouquinho de púrpura. Bem pouquinho, tá, gente? Só para dar um toquezinho meio avermelhado, meio rosado nesse verde. Mas é pouquinha coisa, só um toquezinho. Vamos dar sequência colocando um pouquinho de branco também nessa que tá aí atrás. A gente vai dar preferência, no caso dessa, só mais nas laterais. Nessa que estava mais estendida, nós colocamos por toda a sua extensão. E colocamos por dentro de toda a parte de cima, basicamente. Embora depois a gente mexa um pouquinho ainda aí, mas lá pro final. Nessa pequenininha, que tá mais virada pra gente, coloque de preferência pelas laterais. Agora para essa maior, que tá bem de frente pra gente, vamos começar a pintar ela com o verde oliva. Veja que eu pintei essa parte de baixo com verde oliva. Agora eu venho com verde folha e vou emendando. Emendei toda essa parte com verde folha. Vou manchar esse verde folha com um pouquinho, bem pouquinho de verde pistache. A gente dá uma quebradinha naquela cor muito forte do folha.
Agora, gente, você pega um pouquinho de púrpura, olha só, e passa por esse meio. Vai descendo pela região bem central. Espalhe isso aí para os dois lados, não espalhe grande demais. Não vai puxar por uma região muito longa. Você vai espalhar ele curtinho aí só nessa região central, tá? Faça isso dos dois lados. Use um pincelzinho 4, é um tamanho bom. Pelinho mais alongado, mais lixadinho, mas o número 4 tá bom para fazer isso aí. Depois de feito isso, agora eu vou escurecer um pouquinho. Só essas laterais com verde bandeira. Olha só, passar um pouquinho de verde bandeira nas laterais, nessa e do outro lado também. Não cresça demais esse verde bandeira, ele é só um toquezinho assim pelas laterais, tá? Fica um tantinho meio azulado, esse verde ele tem um pouquinho mais de azul. Deixa aparecer mais um pouquinho do azul. Pronto, feito isso, agora vamos nós colocar um pouquinho de nada, só um toquezinho de púrpura aí, tá? Não precisa mesclar muito isso não. Vamos ao branco e vamos começar a colocar aquele aveludado. Vai colocar bastante daquele aveludado por essa região, por toda essa região basicamente. Ele vai ficar bem esbranquiçado. O branco ele vai cair em boa quantidade aí em cima, mas toma cuidado para deixar também aparecer esse verde, tá? Vamos colocar bastante branco, sempre manchadinho, com batidinhas, mas de forma que o verde também venha a aparecer. Não vamos sumir todas essas cores que já colocamos aí. Você vai distribuindo esse branco, olha, pelas laterais, mas vai levar também pelo centro. As laterais, você deixa ele, pode até sair um pouquinho de cima da sépala. E agora tô eu distribuindo o branco aí mais essa região central. Também fica a seu critério. Se você quiser colocar o branco, eu tô colocando porque no caso, eu tô copiando de um botão de verdade, então eu tô colocando como eu estou vendo. Se você não quiser colocar, você gostou dele assim mais verdinho, você pode deixar. Pode colocar também só nas laterais, como colocamos nos outros botões. Eu vou colocar tal qual eu estou vendo, tá bem? Vou distribuindo assim o meu branco com batidinhas para que fique manchado, para que dê a impressão de que não é algo liso, mas sim mais saliente, mais crespo, um aveludado mesmo. Em alguns lugares vou colocar uma quantidade maior, veja que eu estou deixando alguns vazados pela metade, pelo meio, pela metade dessa sépala. Essa região aí fora eu tô colocando mais. Não vou descer demais, não cubra a parte onde está o verde oliva. O verde oliva é a sombra disso aí. Depois eu ainda vou mexer um pouquinho nessa parte de cima. Mas pra já eu vou logo pintar esse cabinho desse botão, essa parte aí de baixo. Vou enchendo uma boa quantidade com verde oliva. Eu quero que fique bem escuro. Esse botãozinho ele pede verde oliva. Vou escurecer ainda mais, depois vou sombrear um pouquinho mais. Mas para agora eu vou passando, distribuindo ao longo desse cabinho o verde oliva. Pega um pincelzinho pequeno, é um espaço pequeno, eu tô usando o pincel número 4. Você usa aquele que você se sentir mais à vontade, mas se quiser usar um menor, é melhor. Aí eu tô colocando um pouco de verde pistache. Coloquei verde oliva, coloquei verde pistache. Para essa região aí, tô colocando um pouquinho de verde musgo, para dar uma quebrada no seco desse verde oliva e desse verde pistache, deixar ela mais viva, com a cor mais forte. Vou colocar por esses cantinhos aí um pouco de verde pântano, que é aquele verde bem escurinho, então eu vou colocar ele como uma sombra. Vou descer também um pouquinho, viu, por essa região aí.
uma região que leva bastante sombra. Vamos dar sequência fazendo essas folhinhas que se sobressaem dessa sépala. Esses detalhezinhos que é como se fossem umas falhinhas dela. Você pode enchê-los de verde pistache. No encontro dela com a sépala, você pega um pouco do verde correspondente. Se for o verde bandeira, pega um pouco do verde bandeira. Se for o verde oliva, pega um pouco do verde oliva e dá uma emendadinha no encontro delas. Para essa pontinha, você coloca um pouquinho de púrpura, que fica mais clarinho. Um pouquinho de púrpura para deixar ele mais rosadinho. Você pode colocar um pouquinho de verde pistache para separar, nesse caso aí, ó. Dar uma luz, deixar ele separado. Pode também dar uma manchadinha nesses de fora com o verde pistache, o verde folha. Sei que você encheu ele com o verde pistache, mas quando a gente sai colocando os retoquezinhos, aí esse verde pistache some um pouquinho, você pode reforçar ele novamente para dar uma separada, para dar uma luz maior, tá bem? Pincel pequenininho, gente, pincel 0, pincel 2, pincel 4, cortado, lixado, não leve ele com os pelos inteirinhos, porque pode dar umas borradas, os pelinhos ficam se espalhando, pintando onde a gente não quer, onde não interessa. Então, vamos continuando a nossa sépala desse botão, colocando um pouquinho mais de branco. Tô acentuando o cantinho branco que tem por aí, aqueles risquinhos mais aveludados. Olha só, vou colocando as batidinhas e vou emendando esse branco, aquela folhinha que cai, que sai fora, aquela falhinha que tem nessa sépala, né? Veja que eu tô colocando um pouquinho de branco, trazendo para cima dela, para ficar mais harmônico. Agora, vamos pintar essa outra. Essa outra eu estou colocando de início, eu coloquei de início verde oliva, esse espaço tá pintada de verde oliva. Agora, eu dei sequência com o verde musgo. E tô continuando com o verde folha. Essa parte todinha aí eu terminei com o verde folha. Para essa pontinha aí, que eu vou alongar ela um pouquinho mais, eu tô colocando o verde pistache. Veja que eu tô trazendo esse verde pistache, puxando por cima do verde folha, do verde musgo, e vou unindo isso aí, marcando, dando uma quebrada nesses tons fortes, nesses tons quentes que tem esse musgo e esse folha, deixando mais um aspecto mais sequinho. Para esse cantinho, eu tô colocando um pouquinho de verde bandeira. Pouca coisa, são apenas uns detalhes, ele deixa um tonzinho mais azulado, não é? Você coloca um pouquinho, une as cores que já estão ali, não puxa demais, é só um detalhezinho. Agora, nessa parte, eu tô crescendo um pouquinho essa pontinha, olha, com o púrpura. Vamos trazer esse púrpura, pouquinha coisa, só um toquezinho. Vamos trazendo ele para cima desse verde que tá aí. Não vai cobrir o verde. A intenção é que uma cor se junte à outra, mas que não faça com que a outra desapareça. Olha só, estou alongando mais essa pontinha. Já são os detalhes. Só tinha enchido essa sépala, agora nós vamos detalhar ela, não é? Veja que eu tô crescendo ainda um pouquinho esse púrpura. E vamos agora começar a colocar mais detalhes. Aí eu tô colocando, gente, como se fosse já aqueles pelinhos, aquele aveludado. Só que eu tô colocando com verde folha. Aí, tô manchando um pouquinho com verde folha, puxando. Tô fazendo o mesmo trabalho que eu fiz com o branco. Nessa outra, nessa aí do lado esquerdo. Só que eu tô fazendo agora nessa, não estou fazendo com o branco, vou também colocar o branco. Olha só, agora eu tô colocando o branco. Mas iniciei esse espaço aveludado com verde folha. E agora, eu vou começar a espalhar esse branco também por aí por cima. Veja que é sempre batidinhas, são manchinhas. Manchinhas que ficam basicamente soltas, né? A gente não une demais elas. Se bem que é bom, sempre que você terminar de colocar esse branco, colocar esses
pinguinhos, você dá uma amassadinha com o dedo. Você aperta, pressiona um pouquinho com o dedo, porque aí eles vão se unirem às tintas que estavam embaixo, mas sem se misturar demais, porque realmente não é para ele sumir, para ele se misturar demais. Esse cantinho aí, eu tô colocando um pouquinho também nessa lateral. Nessa lateral, a gente coloca bem tal, como quando a gente fez aqueles outros botões. Você coloca aquele excessozinho que cai pro lado de fora do tecido. Do lado de fora pode ficar um pouquinho de excesso, mas do lado de dentro você vai emendar, olha, você vai dar uma apertadinha com o pincel, dar uma emendadinha no verde que está ali pintado. Não vamos sumir esse verde, esbranquiçá-lo demais, mas vamos unir esse branco a esse verde, com uns apertãozinhos do pincel. Tô distribuindo um pouquinho mais de branco aí. Olha só, tô pressionando um pouquinho com o dedo, essa tinta tá úmida, para que as coisas se emendem melhor. Pronto, feito isso aí, gente, agora eu vou escurecer. Vou começar a mexer nas coisas que eu deixei para depois, para quando a tinta já tivesse seca. Essa tinta aí já está seca. Eu peguei um pouquinho de verde pântano, olha, e tô escurecendo esse cantinho que fica embaixo. Esse outro lugar também fica embaixo dessa outra sépala, fica mais por trás, por baixo, mais sombra, mais escuro. Mais um pouquinho, então, de verde pântano. Pincel bem pequenininho, pincel 2, cortado, lixado. Veja que eu espalhei um pouquinho. Desse outro lado, eu fiz basicamente um contorno, tá? E agora, gente, eu tô reforçando a sombra desse cabinho aí embaixo, desse cabinho dessa rosa. Olha só. Reforcei um pouquinho para separar mais ele dessa sépala aí em cima, que estava muito emendada. Esse cantinho aí, ele mostra a parte de baixo dessa maiorzinha aí, dessa sépala da direita. Então, eu também precisei encher. E enchi logo com o escuro, uma vez que ela é um lugar de sombra, de bastante sombra. Olha só, já está seco. Agora, estou distribuindo umas batidinhas de verde musgo. Esse cantinho ficou ruim da gente enxergar. A minha câmera não tá no lugar, eu não consigo deixar ela no lugar melhor posicionado. Olha aí, estou reforçando o meu branquinho. Vamos unir a parte de dentro, a parte de fora pode ficar livre, mas essa união é bem suave. Não vamos clarear mais isso aí. E agora, gente, eu vou colocar um segmento dessa sépala que está virada, que está dobradinha. Eu achei ela um pouquinho meio sem nexo, então eu vou colocar a parte dela de baixo. Eu estou copiando esse botão de um botão real. Mesmo assim, eu não gostei dessa partezinha aí, então eu vou acrescentar a parte dobrada dela, a parte da pontinha dessa dobrinha, viu? Se você quiser deixar tal qual está agora, você deixa. Se você quiser ampliar, como eu estou fazendo, você amplia. Olha só. Eu coloquei verde musgo, enchi de verde musgo. Agora, eu tô colocando um pouquinho de púrpura, tá? Pega o seu pincelzinho pequenininho. Isso aí é um detalhe bem pequeno. E assim, a gente não dá para sair borrando. Não sei se você quer fazer uma sombra embaixo desse risco, que depois eu vou disponibilizar, mas antes eu vou completar ele. Esse é o nosso primeiro botão. São 3 botões mais que nós vamos fazer. Esse daí já está assim, com todas as suas sépalas abertas. O próximo, a gente já vai colocar as pétalas abrindo. Não esquecendo que esse é o nosso estudo de rosas. Começamos com aquele botãozinho bem fechado. E agora estamos com esse que já está assim aberto, pelo menos as suas sépalas. E vamos continuando, dar continuidade com aqueles que vão estar abrindo as pétalas até tornar-se uma rosa bem aberta. Olha só, eu coloquei aí um pouquinho de verde pântano, tá? Bem pouquinho.
A gente faz essa separação, olha, a parte que está embaixo, eu vou deixar ela um pouquinho mais clara, mais claro que o verde oliva da parte de cima. Para isso, você pode estar colocando um pouquinho de verde folha, um pouquinho de verde musgo, um pouquinho de verde pistache, nessa regiãozinha aí da direita. Voltando para essa região aí em cima, agora eu vou escurecer um pouquinho aí com o pântano, o verde pântano. Olha só, vou escurecer as partezinhas que ficam embaixo desse botão. Vou escurecer aí também. Pincel pequenininho, pincel número 3. Olha só, tô puxando um pouquinho, escureci, puxei um pouquinho. Essa é a sombra que tá causando, que o botão está causando. Aí eu só alonguei, gente, um pouquinho mais. Com o púrpura mesmo, dei uma alongadinha nessa parte. Eu fiz aí, gente, essa falhinha também nessa sépala, ela não tava desenhada, mas eu também fiz. Coloquei ela de verde folha, tô emendando ao verde bandeira aí, olha, peguei um pouquinho de bandeira para emendar, para que esse encontro dos dois fiquem iguais. Agora eu vou passar aí um pouquinho de púrpura nessa pontinha. E é só isso, só esses detalhezinhos bem pequenininhos. Detalhes pequenos, pincéis pequenos, pouquinha tinta. Tinta de preferência só de um lado do pincel. Agora, para esse botão, eu enchi toda essa região com púrpura. Agora, eu estou passando vermelho tomate aí em cima. Esse tom que eu coloquei aí foi vermelho tomate. Tá vendo que eu espalhei ele por cima do púrpura bem? E agora, um pouquinho de vinho. Vou fazer esse contorno com o vinho. Olha só, vamos descendo, fazer toda essa área, toda essa região aí com vinho. Observação, esse botão é grande, você tá vendo que ele não é um botão pequenininho, mas preste atenção os pincéis que eu tô usando, pelo menos até agora, pincel de 4 abaixo. Por quê? Todas essas sépalas e essa região, essa pétala que eu tô pintando agora, são ainda espaços bem pequenos, detalhes pequenos, pincéis, então, consequentemente, pequenos. Observe agora onde eu tô colocando o vinho. Eu não vou distribuir na parte de dentro vinho por toda a região, como eu fiz do lado de fora. Do lado de fora eu fiz tipo um contorno todinho e emendei ele ao vermelho e esse púrpura que estão aí distribuídos, né? Coloquei vinho nessa parte aí, essa parte de baixo é uma região que tem mais sombra. Também coloquei o vinho. Tô reforçando esse cantinho. Esse reforço que eu tô colocando aí, gente, é com preto. Essa parte precisa ficar bem mais escurecida. Se precisa ficar mais escurinho, então vamos reforçar com o preto. O vinho não deu conta de deixar o tom que eu gostaria que ficasse, então eu coloquei o preto. Para todo caso, para esse pedacinho desse botão, eu usei púrpura como base, manchei com vermelho tomate, passei vinho como sombra, as sombras mais claras, e para a sombra mais escura, para o reforço do lugar onde eu quero mais escuro, eu coloquei o preto. E usei só o pincel pequeno, só o pincel, até então, só o pincel número 4. Seguindo, olha só esses pedacinhos aí, esses pequenos pedaços que ficam dessa parte, dessa pétala que está embaixo. Olha só, enchi com púrpura. Essa parte aí de cima, a gente vai dar uma manchadinha com vermelho, uma divisa com vinho, já tô fazendo uso de vinho. Olha só, vamos marcar um pouquinho, agora eu venho com o vermelho tomate, fazendo uma separação mais forte, olha. Tá vendo? Vou determinando pétalas, encontro de pétalas com o vermelho tomate. Eu não quero fazer essa separação com branco. Eu evito o máximo usar branco quando eu tô pintando tons mais vermelhos. Pro púrpura até eu gosto, mas para o vermelho em si eu não sou muito fã, não. Vou pintar essa parte também aí, que fica fora dessa pétala maior que tá para pintar ainda, olha só.
Passei o púrpura, agora estou passando o vermelho tomate. Olha como ele se destaca em cima do púrpura, tá vendo? Ele dá uma claridade, ele aparece bem em cima do púrpura. Vou colocando um pouco mais de vermelho tomate aí, fazendo separação de pétalas. Esse espaço aí, gente, eu tô reforçando o vinho, que são encontro de pétalas. Olha só, vou dar uma escurecida, uma leve escurecida aí. Passei um pouquinho mais do vermelho tomate e não se preocupa tanto, porque na hora que a gente pintar já de baixo, a gente vai definir melhor essa região aí em cima. Estou passando aí, olha, o vermelho tomate. Peguei um pincel inteiro, um pincel número 10, sem cortar, sem deixar nada, porque eu só vou encher mesmo essa região para ser mais rápido. Olha, tô espalhando o vermelho tomate. Veja que eu coloquei uma grande quantidade de vermelho. E agora, eu terminei de encher ele com púrpura. Coloquei vermelho tomate e terminei de encher com púrpura. Agora, vamos ao branco. Vou colocar um pouco de branco, olha, nessa região aí lateral, nessa região mais baixa. Vou marcar um pouco com esse branco. Nos lugares onde eu vejo que cabe essa luminosidade de branco, eu vou colocar. Ela não vai ficar forte assim como eu tô colocando, não vai ficar tão forte. Nós vamos trabalhar assim, onde eu vejo que tem um espaço onde tem mais sombra, eu vou colocar. Onde eu vejo que tem um espaço que tem mais luz, eu vou colocar. Depois, a gente vai dar uma unida nisso aí. A gente não vai deixar tão marcado, não, tá? Não se desespera com esse faz e desfaz, porque é assim que a gente vai ganhar as tonalidades e as depressões que a gente tem para essa pétala grande que tá aí, que estamos pintando agora. Veja que tá ficando muito manchado, muito marcado esse branco. E em cima desse vermelho, desse púrpura. Gente, esse é um pincel número 10, bem cortado, bem lixado, tá? Olha que não tá ficando muito bom, né? Tá ficando assim meio manchado, meio borrado. Não é a intenção. Eu dei uma escurecidinha maior aí, uma divisa maior com o púrpura. Já vou começar a colocar tons, fazendo separações. Aí eu tô colocando vinho. Essas partes mais afora, você já vai trabalhando, pensando que vai deixar ela tal qual está. Nós só vamos unir esse meio. As laterais, já vá fazendo ela, deixando elas detalhadas como você vai querer. Olha só, eu coloquei o vinho ali naquela parte, deixando escuro. Vou colocar mais vinho aí por essa parte baixa, vou escurecer essa parte mais de baixo, né? Olha só. Aí também eu vou escurecer nessas curvinhas que tem essa pétala. No risco que eu vou futuramente mandar para vocês, vocês vão ver que tem esses risquinhos, tem esses detalhes dessa pétala. Então, nessa parte de fora, a gente já vai detalhando e deixando tal qual. A parte de dentro eu ainda vou fazer mais mancha, para depois eu vir com um pincel maior unindo elas. Então, se você vai desmanchar, para que você vai colocar? Tô colocando vinho aí embaixo também, tá vendo, gente? O meu trabalho agora é com vinho, esse é um pincel número 4. Sim, para que eu vou colocar manchas que eu vou apagar? Eu vou apagar elas, mas de forma que, de certo modo, vai ficar aparecendo lugares mais claros e lugares mais escuros. Só não assim tão riscado quanto está aí ainda. E eu vou riscar ainda mais. Porque quando eu unir, ela vai ficar unida, porém vai ficar os tons levemente aparecendo. E esse é o objetivo, para deixar esse botãozinho assim mais próximo do realismo. Eu não sei pintar lá o realismo não, mas eu me amostro a fazer algumas coisinhas assim de vez em quando. Então, para a gente conseguir deixar assim mais ou menos, a gente vai manchar e depois a gente dá uma, você vai ver no final, dá uma apagadinha, viu? Não se preocupe, vá manchando tal qual está aí, olha. Tá ficando bem marcado, tô colocando até uns riscos aí com púrpura. Pincel pequeno, ainda tô com o meu pincelzinho número 4. Esse tem um pelinho mais alongado, tá, gente?
Eu tenho um que tem os pelinhos mais curtinhos e outro que tem um pelinho mais alongado. Esse é o que tem um pelinho mais alongado. E vamos continuando manchando nosso botãozinho. Vou partindo olha só, tô partindo esse branco, deixando duas partes mais claras, o meio mais escurecidinho. Já estamos marcando um pouquinho mais. Vou acentuar esse escurinho daí, olha, esse é vinho que eu tô colocando. Tem alguns lugares que eu vou acentuar com preto mesmo. Esse vinho que eu tô colocando aí, olha, tô puxando ele no risco, em direção ao risco da pétala, trazendo para o centro e levando ele mais acima. Vou escurecer um pouco mais essa região por aí. Olha só, o que é que eu tô colocando já aí? Um pouquinho de preto, tá? Vou deixar esse cantinho aí mais acentuado, um pouquinho de preto nele. Vou colocar um pouquinho de preto por aí também. Olha, gente, na hora de você colocar o preto, vai devagar. Pega pouca tinta, vai com calma. Preto é muito forte, não vai dar um borrão aí no seu botãozinho não, tá? Veja que eu tô marcando essas partes, são algumas depressões que aparecem nessa pétala. Tô colocando preto também aí. Esse daí eu vou puxar ele mais no sentido triangular. Veja que eu coloquei bastante preto, fiz uma depressão bem forte nessa parte dessa pétala, tá bem marcado. Em vez de eu escurecer a parte de baixo, eu escureci a parte de cima, não tem problema, isso acontece, é natural. Estou eu escurecendo mais ainda essa região aí, olha, tá vendo? Vamos escurecer agora esse pontinho. Lembrando que essa sépala, ela cai em cima do botão, da flor, quer queira, quer não, essa pétala está ainda por dentro, por baixo dessa sépala. Então, a gente fica à vontade para escurecer. Esse cantinho eu também vou escurecer um pouco mais. Olha só, acentuei um pouquinho de preto e vou marcar, olha, marcar essa parte aí, essa parte de fora dessa pétala. É o contorno, o finalzinho dela, a lateral dela mesmo. Essa que tá em cima já é outra, não tem nada a ver com essa que eu tô pintando aí embaixo, tá? Já faz parte de outra pétala. Tem essa dobrinha aí que a gente tem que fazer ela aparecer também. Ela está por trás. Vamos marcando. Veja que essa pétala, ela tem as suas laterais escurecidas. Algumas das rosas, elas apresentam as pétalas com o seu em volta, a lateral das suas pétalas escuras, mais escuras do que a parte central, do que até mesmo o que está embaixo. Em vez de receber uma sombra, basicamente o que está embaixo, quem recebe é o que está em cima. Agora, gente, vamos colocar luzes. Luzes com vermelho tomate. Olha só, já estou marcando essa parte aí. Você, na hora de colocar essas luzes, respeita os lugares de sombra, não vai sumir com eles, tá? Luzes caem nos lugares onde já estava mais claro. Se você acabar levando um pouco mais desse vermelho para cima, desse vinho, desse preto, só é você acentuar um pouquinho mais eles. Olha só as pontinhas dessa pétala. A gente tá colocando luminosidade com o vermelho tomate. Essas tintas precisam ficar bem emendadas. Olha só que o nosso centro tá todo manchadinho. A gente precisa apagar um pouquinho nisso, não é? Vamos fazer isso no final. Aí, mais luminosidade. Aí, eu tô acentuando, emendando esse pretinho e esse vermelho. Quando nós saímos fazendo esse trabalho, a gente vai deixando as bordas dessa pétala enrugadas, né? Partes mais altas, partes mais baixas, alguns relevos por ela, vamos assim dizer.
Olha só que eu tô espalhando o vermelho por aí também. Vamos unindo a esse, já dando uma leve apagada nisso aí, mas eu não quero que esses tons sumam, eu coloquei eles por uma razão e quero que assim permaneça. Vamos acentuando as luzes dessa região aí alta. Olha só, agora eu coloquei um pouquinho de sombra para jogar aquela pétalazinha que está por trás desse botão. Essa pétalazinha não faz parte desses aí da frente, está por trás. Cada detalhe, ele é bem importante, gente. Vamos colocar um pouquinho aí de vermelho, vermelho tomate, para trazer essa parte, essa pétala que está mais próxima de nós para frente. E coloquei um pouquinho de preto mesmo aí, tá, gente? Para deixar mais profundo isso que tá embaixo. Coloquei, vou puxar ele um pouquinho, puxa ele bem curtinho, é um espaço pequeno, não precisa levar demais. Agora, vamos colocar a luminosidade, mais vermelho tomate. Olha só, coloquei um pouco mais de luz aí nessa região. Vou marcando isso aí com mais vermelho, eu quero esse botão vermelho. A gente usa o púrpura, usa vinho, usa tons que poderia ser usado no rosa, na flor rosa também, na rosa, cor de rosa. Mas como a minha ideia de um botão vermelho, então eu tô colocando um pouco mais de vermelho, jogando um pouco mais de vermelho aí em cima. Vou fazer uma pequena depressão por essa região. Por esse centro, você não faça nada muito marcado. E o que você colocar, depois você emenda. As partes que precisam serem mais detalhadas mesmo são essas laterais. Aí eu tô colocando um pouco mais de púrpura, espalhando esse púrpura. Vou distribuir agora vermelho e púrpura. Por quê? Principalmente próximo a esse branco, a esses tons mais escurinhos e mais claros dessa região. Porque nós vamos, já está bem seco, isso aí, basicamente seco. Então, eu vou colocando um pouco mais de vermelho, de púrpura, acentuando, olha, acentuei um pouquinho o tom escuro aí. Pra a gente, depois de estar mais úmido, a gente unir essas cores. Deixa eu colocar um pouco mais dos tons que eu quero para luz e para sombra. E agora, vamos pegar um pincel maior. O pincel pode ser um 10, um 12, um 14 inteiro. Veja com pelinhos longos. E você vai misturando isso aí. Pode ir passando com bastante vontade. Se não ficar como você quer, pegue mais um pouquinho de púrpura. Púrpura ou vermelho. Outra cor não. E continue fazendo esse movimento. Agora, não pegue muita tinta, porque, veja, tem uns pontos mais clarinhos e tem uns pontos mais escuros. O objetivo é esse, misturar, deixando eles ainda aparecer, tá vendo? É assim que ficou nosso botãozinho. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Beijo, gente, até o nosso próximo botão. Tchau!